Hoje, dia 8 de março de 2020, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e diante dos avanços das algumas coisas de importante que tem acontecido em prol da mulher, o que não tem avançado, essa onda de feminicídio, essa onda de matança, de muita morte, mulheres morrerem por parceiros, essas coisas todas. Na minha visão, cabe um certo comentário com relação a isso. Em alguns aspectos, eu não sei como é que andam as coisas em relação à mulher. Eu me lembro que final dos anos 60, início dos anos 70, naquela época eu muito curioso para ler, e lia obras de Fritz Kahn, não sei se a pronúncia é bem essa, Fritz Kahn, lia Jean-Paul Sartre, filósofo, mas falava muito sobre esse tema com relação ao que eu vou abordar da mulher, e li Freud, lia muito Freud, teve muito Freud. E naquela época as reclamações das mulheres eram reclamações muito relacionadas à questão do orgasmo. Já tinha passado a fase do direito ao voto, foi um momento crítico, as mulheres avançaram muito. Já tinha acontecido aquele fato nos Estados Unidos, onde aquelas 100 mulheres foram mortas no movimento, essas coisas todas. Mas nos anos 70, discutia-se muito, aos curiosos, que nem todo mundo lia sobre isso, mas discutia muito essa questão da mulher na vida a dois. No caso, por exemplo, aquelas coisas que, como eu li na época, o tempo de orgasmo do homem varia entre 3 a 5 minutos, o da mulher varia entre 2, a 3 minutos, se não me falha a memória, acho que é algo assim. E então havia muita reclamação na época, porque homens que não adquiriam educação sexual, eles deixavam as mulheres sofrendo muito na cama. Ele ia lá para o coito, para o relacionamento sexual, ele ia dentro do tempo dele e ele não esperava pela mulher. Eu acho que isso é um problema resolvido, imagino que seja um problema resolvido, seja um problema superado, porque não tenho ouvido mais nas discussões, nos debates, nas cobranças da mulher. Hoje eu tenho visto muita mulher cobrando, e a questão da igualdade na vida salarial, igualdade por cadeiras nos parlamentos, igualdade nos empregos de oportunidade, e eu que tenho visto mais essas cobranças. E com os avanços nós imaginamos que isso vai com o passar do tempo vai melhorar, essas conquistas vão sendo ampliadas. Mas com relação a outros casos, como na minha juventude, lá na minha curiosidade, eu lia muito sobre isso, e eu acho que está superado. Essa questão do orgasmo, eu acho que está superado. Falava-se na época muito nessas questões, e eu não sei o que havia, o que na verdade havia, porque nós tivemos agora um índice de matança de mulher, agora dos anos 80 para cá. Eu me lembro muito bem que se aprofundou dos anos 90, anos 2000, aprofundou-se mais para cá. E antes não havia isso, não havia essa matança. Um caso esporádico, isolado, um outro, aconteceu um caso de uma mulher ser assassinada por um parceiro. Mas de 1990 para cá, 2000, essa coisa tem se acelerado muito. E o debate que acompanhamos das autoridades, juízas principalmente, promotoras de justiça, eu não tenho visto abordar a causa dessas mortes. Dela decorre de quê? Qual o ponto central, o ponto básico para que aconteçam essas mortes, esses assassinatos de mulher? Retrata a evolução. Sincero, honestamente, vou inclusive fazer um trabalho de pesquisa, e não sei aonde fazer essa pesquisa, porque eu não tenho visto manifestação. Eu só tenho visto o direito da mulher, o direito à igualdade da mulher, e não tenho visto assim a discussão, sei lá, de uma política educacional, de uma política de legislação, enfim, em que base dar início, dar pontapé essa discussão para que esses índices de matança sejam reduzidos, pelo menos reduzidos. E eu me lembro muito, eu sou de 1950, nasci em 1950, sou de uma época romântica, muito romântica. A gente
se respeitava muito, homens e mulheres se respeitavam muito, muito. Eu aqui tenho muitas amigas aqui nas redes sociais, que nós nos conhecemos, vivemos até a nossa juventude, e nós nos respeitávamos muito, mas muito mesmo. Não havia palavras de agressão de homem contra mulher, não havia palavra de agressão de homem, de mulher contra homem. E isso, tempo para cá, os ciúmes aconteciam naquela época, eu me lembro muito bem, os ciúmes aconteciam, aquelas coisas todas, mas não havia essa questão dessa matança. E eu hoje me pergunto, isso tem origem aonde? As autoridades chegaram aonde? As psiquiatras, psicanalistas, melhor dizendo, psicanalistas, psicólogos, promotoras de justiça, mais especificamente a mulher, juízes, o parlamento brasileiro, que quando discute lei, o Supremo Tribunal Federal, o STF, quando ele aplica alguma jurisprudência nesse caso, a que eles atribuem essa matança de mulher? A que eles atribuem? Qual é a causa? O que é que leva essa matança, se até os anos 1990, 1980 e 2000 é que tem se aprofundado isso de uma forma assustadora, e que precisa ter um basta. Isso não deve continuar, isso tem que ter um basta. Mas para que isso tenha um basta, é preciso que a coisa chegue a uma discussão nas redes sociais, nos meios de comunicação, principalmente os meios tradicionais de comunicação, um diálogo aberto, espontâneo. Qual é a causa? Porque lá atrás, eu repito, lá nos anos 70, quando eu li, repito aqui, Fritz Kahn, li Freud e Jean-Paul Sartre, que é filósofo, mas ele dava algumas pitadas sobre esse tema. As reclamações eram essas, eu me lembro que eram essas. Havia um movimento aqui no Brasil, liderado, meu Deus, se não me falha a memória, por uma mulher chamada Ruth Escobar. Nunca mais ouvi falar dessa mulher, vou até dar uma pesquisada sobre ela, ver como ela anda, o que dela deixou. E havia um movimento muito forte, liderado pela Ruth Escobar, por uma mulher do nome de Ruth Escobar, que era exatamente uma discussão aberta na questão do ciúme. Era o homem tinha direito a atrair a mulher não tinha direito. Se o homem procurasse outra mulher, fosse casado, por exemplo, tivesse um relacionamento sério e procurasse outra mulher, não tinha nada, mas se fosse a mulher fizesse, então era patruculência. Mas não havia matança, não havia algum caso assim esporádico, não havia. O que havia eram brigas assim, com separação, essas coisas, mas não havia. E as pessoas, às vezes alguém diz assim, olha, naquele tempo por que não havia denúncia? Não, há uma coisa que é preciso se colocar com clareza e com sinceridade, que as denúncias, como muitos orientam, na minha visão, na minha forma de entender e na minha experiência de vida, eu acho ela muito perigosa, porque a gente sabe o seguinte, o errado, quando o cara está errado, ele quer sempre ter razão. Ele quer sempre ter razão e ele quer sempre ir mais na frente. Então o homem erra, discute com a mulher, entra em discussão, ele agride ela. Quando ele agride ela e a orienta, ela vai denunciar, ela vai denuncia. Quando eu denuncio, que aquele camarada vai preso, se ele tivesse uma prisão perpétua, eu acho que possivelmente seria um caminho de solução, porque ele não voltaria mais às ruas, ele não teria mais que buscar brigar com aquela mulher ou praticar qualquer coisa. E não sei se isso, eu tenho assim umas dúvidas, mas acho que poderia ser um caminho para criar um sistema de temeridade no campo da punição para esses casos. Mas nós temos inclusive um problema educacional do Brasil muito sério, problema seríssimo, educação, onde palavras agressivas elas geram violência em todos os casos, não só no relacionamento às dois, mas no caso do trânsito, no caso da vida, de homem para homem, de mulher para mulher, de homem para mulher, de mulher para homem. Por exemplo, tipo aquela coisa, vamos fazer uma abordagem aqui bem prática. Você, por exemplo, vai no trânsito, dirigindo o seu carro, de repente a pessoa entra na sua frente, atravessa com o carro dele e sai uma palavra, seu corno, seu filho da puta,
Você quase bate em mim. O cara puxa o revólver, já eu vi cenas assim. Seu filho da puta, o quê? Seu corno. Puxa o revólver e mata. Então, as palavras, elas atraem muito agressão. Aliás, não há crime que não comece com uma palavra. Nada começa do nada. Não há crime que nasça do nada. Ele nasce, tem sempre uma causa, seja lá qual for. E não se justifica com isso. Não quero dizer que se justifique o crime, porque ninguém pode aceitar isso como uma ordem de valor. Não se justifica o crime. Mas, porque quando a gente olha os problemas educacionais, nós encontramos o Brasil de uma forma numa posição muito alta com relação ao crime contra a mulher, a agressão contra a mulher e agora a questão do homicídio, que essa linguagem que entrou aí, coisa de feminicídio. E quando a gente busca outros países no mundo, de povos de civilidade mais avançada, a gente percebe, principalmente na Europa desenvolvida, que não há esses índices tão drásticos como há aqui no Brasil. Inclusive há países por aí, que na Europa desenvolvida, que vai quase a zero. E em alguns casos eu tive lendo outro dia, por exemplo, que casais, não lembro qual foi o país, não sei se foi na Suíça, não sei, meu Deus, agora, não lembro bem. Eu tenho a mania de falar sem papel na mão. Não sei onde foi, mas me parece que na Suíça. De casais estarem numa mesa, de repente um simpatizar com a mulher simpatizar com o outro, e aí saírem juntos, depois voltam para casa e tudo bem. Então, é um questionamento nesse aspecto educacional, nesse aspecto de civilidade, que há de se considerar nesse caso. Há de se considerar. Isso, no que eu imagino, não quero estar a dizer aqui que eu esteja correto, mas no que eu imagino, eu acho que partindo dos dois lados, tanto do homem quanto da mulher, que é a tolerância. Homens hoje grosseiros, de periferia, homens que se apaixonam por uma mulher e querem ela a qualquer preço, a qualquer custo. Essa é uma questão que é uma questão educacional a ser discutida, e as autoridades, ao se abordarem sobre isso, vou repetir, como juízas, promotoras públicas, eu estou falando porque elas defendem muito as mulheres e com direito, a se questionar o fator educacional. Eu, por exemplo, nas lives que tenho feito no Facebook, outro dia eu abordei a possibilidade de que o governo federal adotasse assistentes sociais e adotasse psicóloga nas escolas, e fosse um investimento pesado na área da educação. Essas assistentes sociais e essas psicólogas em trabalhos de visitadoras, de reuniões nas comunidades, de reuniões dentro da própria escola, para ir orientando o jovem como ele se comportar na sua vida, como ele se comportar no relacionamento. Por exemplo, como tal, naquele caso que eu citei, que eu li lá no Freud, em que o tempo de orgasmo do homem para a mulher é diferente, isso tem um fator muito preponderante dentro dessa questão. Por quê? A mulher se casa com um homem, vive 20 e 30 anos sem conhecer o orgasmo, e tem que viver a pulso com esse cara. Ele tem que viver a pulso com esse cara. Na hora que ela quiser deixar ele para procurar outro homem que complete ela na cama, ela tem que ir para a bala, ela tem que ir para a pancada. Então, eu acho, na minha visão, humilde visão, que precisaria um levantamento mais profundo das nossas autoridades para rebuscar esses elementos. Porque, olha, se o homem tem capacidade de conquistar uma mulher, entrar no coração dela, fazer com que ele se interesse, que ele passe a ser interessante na vida dela, evidentemente que ele não vai ter chilique de ciúme, ele não vai querer saber da vida dessa mulher, se foi para aqui, se foi para uma reunião, para onde ela foi, porque ele vai ter a sua segurança, porque em casa ele sabe que tem uma mulher que de certa forma se sente preenchida por ele. A outra questão, o vídeo está terminando o tempo, é a questão da educação, da busca da felicidade. Que tipo de felicidade se busca na vida dois? É o carro bonito? É o apartamento bonito? É o homem que te preenche na cama? É o homem que te preenche na companhia? Enfim, há essa mistura de valores, essas questões que precisam ser encaradas pelas autoridades, de um modo geral, para se buscar o X da equação.
e a partir do X da equação buscado qual a causa primeiro, então ter-se a partir daí um desdobramento, um diálogo que possa orientar a sociedade. Mas voltando aqui, que a educação é fundamental, e se ela fosse aplicada nas escolas, possivelmente isso não acontecia, porque se o homem não preenche a mulher na cama, cria problema para ela, e ela aí vai ficar insatisfeita e infeliz. Terminado o tempo aqui, abraço e até a próxima, gente.